Sexta-feira, 22 de janeiro de 2016. O TCE na TV está no ar com mais uma edição dos fatos que marcaram o Tribunal de Contas de Sergipe em 2015. E hoje você vai rever na retrospectiva a determinação do Tribunal de Contas do Estado ao Detran para que corrigisse irregularidades no pagamento de servidores que recebiam salários sem trabalhar. A missa realizada na Corte de Contas sergipana com a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. E ainda, você revê a entrevista especial do repórter Messias Carvalho com o procurador do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes. Não saia daí, o TCE na TV Retrospectiva já está no ar. Olá! Em 2015, a Corte de Contas dos Sergipanos determinou que o Detran corrigisse irregularidades no pagamento de servidores do órgão que recebiam salários, mas não trabalhavam. Reveja. Conforme decisão do Tribunal de Contas, a direção do Detran deverá instaurar procedimento administrativo disciplinar contra os servidores apontados por terem recebido pagamento de salário sem a contraprestação laboral. Essa determinação foi ocasionada através da constatação de possíveis irregularidades quanto a servidores que estariam recebendo salário sem comparecer ao órgão ou diárias como forma de complementação salarial. De acordo com o relatório, 33 servidores não comparecem ao Detran para trabalhar há mais de 5 anos, mas recebem regularmente os salários. Na avaliação do conselheiro Clóvis Barbosa, neste caso, o diretor administrativo da época, segundo o TCE, teria se recusado a entregar a documentação solicitada pela equipe técnica. O TCE também constatou os servidores que receberam jetons regularmente, além do pagamento irregular de diárias. O voto do relator foi aprovado por unanimidade, conforme decisão do Pleno do TCE. A atual gestão terá o prazo de 120 dias para concluir os inquéritos administrativos e adotar as medidas cabíveis para que os servidores que receberam os benefícios regularmente devolvam todo o montante corrigido aos cofres públicos. A seguir, a gente relembra a missa realizada no Tribunal de Contas de Sergipe com a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. A gente vai a um rápido intervalo e voltamos já. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido na cidade sergipana de Japaratuba, no dia 11 de dezembro de 1943, o radialista e jornalista Reinaldo Moura Ferreira ingressou como conselheiro do TCE em 2001, nomeado pelo então governador do estado, Albano Franco, na vaga que foi aberta com a aposentadoria do conselheiro Tertuliano Azevedo. No TCE, Reinaldo Moura ocupou os cargos de corregedor-geral, vice-presidente e presidente do órgão. Comunicador por vocação, o conselheiro Reinaldo foi responsável pela criação de ferramentas que contribuíram para estreitar a relação do órgão com a sociedade. Entre elas, a Rádio Web TCE e o programa semanal TCE na TV. Ao completar 70 anos, em 2013, Reinaldo Moura deixou a Corte de Contas de Sergipe em virtude da aposentadoria. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. Em 2015 foi um ano especial para os servidores do Tribunal de Contas de Sergipe. Eles participaram de uma missa especial na sede do órgão que contou com a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Reveja. Um dos mais significativos símbolos da cristandade, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que veio de Portugal, esteve no Tribunal de Contas, levando bênçãos e reforçando a fé dos servidores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. No momento de nós fazermos a reflexão sobre a nossa vida, de estarmos juntos aqui, de agradecermos pelo que ganhamos no passado e que pretendemos fazer no futuro. Então, é um momento
muito significativo para todos nós que somos os trabalhadores do controle externo no estado de Sergipe. Na oportunidade, foi celebrada uma missa com o arcebispo da capital, Dom José Palmeira Lessa, em que se falou sobre a importância da visita e que a imagem é como se fosse uma foto, mas que pela fé reflete a presença espiritual da Mãe de Jesus. Deus, Pai de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Um símbolo de uma pessoa escolhida por Deus, nasceu sem a mancha do pecado, como se fosse o paraíso na terra, o sacrário de Deus no mundo para trazer Jesus. Jesus é o divino, é Deus, ou Deus homem, homem Deus, não é? Então, antes de tudo, a imagem nos lembra essa realidade do amor de Deus que traz ao mundo um Salvador através dela. Uma grande manifestação de fé e concentração de fiéis de Nossa Senhora de Fátima, que, movidos pela crença, participaram das homenagens, um momento de agradecimento pelas graças alcançadas. Um momento emocionante, onde a imagem de Fátima, né, chega a esta casa para que as pessoas que possam adorá-la, possam fazer seus pedidos, suas súplicas. Então foi um verdadeiro presente de Deus que todos aqueles que trabalham no Tribunal de Contas tiveram na manhã de hoje, né, com a presença da Virgem Mãe, da Mãe de Jesus, aquela que intercede por todos nós. A Virgem Maria. O procurador do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes, foi um dos entrevistados em 2015 pelo repórter Messias Carvalho. Veja como foi. Aonde colocar o lixo que a população do mundo produz? Aterro sanitário, coleta seletiva, são várias alternativas. Aqui em Sergipe, alguns municípios têm se valido de um aterro localizado lá no município de Rosário do Catete, que tem o comando de uma empresa conhecida como Estre, né? Mas alguns contratos dessa empresa com prefeituras municipais estão sendo investigados pelo Tribunal de Contas do Estado. O procurador do Ministério Público Especial de Contas, doutor Eduardo Cortes, aqui do tribunal, está conosco no TCE, na TV. Doutor Eduardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para discutir esse assunto que é extremamente importante. O que é que está havendo? Uma coisa tão importante que não se deveria ter outra dúvida além da destinação devida. Tem problemas contratuais? Isso. Você colocou muito bem, desde 2010 pelo menos, esse tema dos resíduos está na ordem do dia. Então, realmente é necessário que haja uma destinação ambientalmente adequada. O problema é que nós precisamos conciliar essa necessidade de uma política pública eficiente, uma gestão de resíduos sólidos, desde a coleta, o transporte até a destinação final, e também ter preocupação com os recursos públicos que são aplicados, a economia, a eficiência da aplicação dos recursos públicos nessa área. Então, esse foi o foco do tribunal nessa primeira auditoria, nesse resultado preliminar que foi apresentado. Encontraram algum alcance? Quais são os problemas que vocês já localizaram? Olha, essa primeira relatório de auditoria foi coordenada pela auditoria, pela coordenação de equipe de auditoria operacional do tribunal. Então ela faz primeiro uma análise abrangente, não só dos aspectos de legalidade estrita, mas dos aspectos de gestão globalmente. Então inicialmente eles destacaram primeiro que nenhum desses municípios estão em dia com as obrigações da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eles não fizeram planos municipais de resíduos, né, de gestão de resíduos, que é uma obrigação que eles façam, ou sozinhos ou através de consórcios públicos. O próprio processo de consorciamento, né, de cooperação entre os municípios, que é indispensável para operacionalizar um aterro, ele está muito devagar, né, inclusive esse processo de contratação do destinação final foi apresentado como uma solução definitiva, mas na verdade existem uma série de requisitos, de políticas, de coleta seletiva, que efetivamente não foram cumpridos. Então, essa primeira análise abordou esses aspectos da gestão de resíduos, né, enfatizando, inclusive, que o prazo para a adequação dos municípios já venceu e não houve prorrogação, como era a expectativa que houvesse. Então, eles estão irregulares do ponto de vista da Política Nacional de Resíduos. E, além desses aspectos de gestão mais geral, verificou que os contratos que foram celebrados
para supostamente adequar os municípios, eles têm graves impropriedades, desde a sua contratação, envolvendo a falta de justificativa para a contratação direta, ou seja, sem licitação, como justificativa dos preços, né, a falta de custos de planilhas, a falta de execução, de fiscalização da execução do contrato, a falta de justificativa para os critérios de reajuste adotados e os preços praticados. Então, uma série de apontamentos que foram achados da auditoria e que, a partir de agora, vão merecer um aprofundamento por parte das coordenadorias de fiscalização responsável por cada município, para que se possa aprofundar e oportunizar a defesa dos gestores. Isso envolve quais prefeituras? Olha, nós temos Aracaju, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros, Maruim, Divina Pastora, Carmópolis. Essas são as principais prefeituras. São poucas, se considerarmos que o Sergipe tem 75 municípios. São essas poucas que buscaram depósito, a destinação final adequado no aterro sanitário. O restante também não está cumprindo a legislação. O prazo já venceu e ninguém cumpre. Vivemos um imbróglio. O que fazer, doutor Eduardo? Uma vez que esses municípios, pela própria legislação, devem sofrer duras sanções. Isso. Nós temos um outro procedimento específico sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que vem justamente buscando cobrar dos municípios a implementação dessa política. Acho importante que o Tribunal de Contas também faça esse papel de acompanhar, quando acompanha as contas de governo, a gestão como um todo, faça também esse acompanhamento do cumprimento. Eu mesmo, como procurador, participei de algumas reuniões a convite dos consórcios que estavam se organizando, dos municípios, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Então, alguns municípios estão mais adiantados um pouco no processo de formação de consórcio, de elaboração de um plano de gestão. Os municípios do Agreste, do Centro-Agreste, estão até relativamente bem organizados, mas outros municípios estão ainda muito para trás. E essa solução de ter simplesmente contratado uma empresa para fazer o aterro com destinação final, ela é antieconômica, né? Porque os municípios isoladamente vão lá e contratam, e, quer dizer, ficam dependentes de um fornecedor único, exclusivo. Então é antieconômica e, na verdade, não cumpre adequadamente o que determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a elaboração de um plano de gestão, e esse documento, inclusive, deve conter um estudo identificando possíveis áreas de construção de um aterro. E aí sim você pode fazer um procedimento, inclusive licitatório, fazer a concessão para a construção e operação desse aterro. Então, do ponto de vista ambiental e também do ponto de vista do patrimônio público, né, financeiro, orçamentário, seria uma economia de dinheiro público muito grande. É uma questão de bom senso do próprio gestor, né? Porque você sai puramente da esfera legal, da punição, você vai para o bom senso também do cidadão, que ele vive num ambiente que ele está ajudando a contaminar. O nosso pedido é no sentido de que haja uma sanção, uma determinação imediata sob pena de sanção. Então, não há mais que se falar, em princípio, em termos de prazo. É claro que nós temos aqui na nossa lei previsto o termo de ajustamento de gestão, em que seria possível chegarmos a algum acordo de como implementar a execução desse plano e a elaboração. Mas, como nenhum município, na verdade, atendeu ao chamado até agora para a elaboração desse termo, nosso posicionamento é de que haja um sancionamento imediato, claro, levando em consideração cada peculiaridade. Nós temos aí, por exemplo, os municípios do consórcio, que estão efetivamente participando do processo de elaboração do plano. Então, essa é uma realidade, né? E tem outros municípios que, apesar, inclusive, de terem dito que querem participar do consórcio, mas, na verdade, efetivamente não participam, não contribuem, não fazem o processo funcionar. Então, em relação a esses municípios, eu acredito que o tribunal não deve haver nenhuma condescendência, nenhuma maior tolerância. Pelo contrário, acho que deve haver, sim, uma cobrança dura, que é o que a sociedade espera, e nada mais do que razoável. Nós já estamos aí nos encaminhando, né, desde 2010, então nós vamos completar agora 5 anos da lei, né, e os prefeitos não são recém-chegados, os atuais já estão há um bom tempo também, então não há justificativa para que não tenham sido adotados mecanismos efetivos para o cumprimento da Política Nacional de Resíduos. Não é só dizer que quer fazer, é mostrar na prática o que quer fazer e efetivamente
transformar isso em realidade. Doutor Eduardo, muito obrigado por essa entrevista esclarecedora por demais aqui no TCE na TV. Bom trabalho. Obrigado. E o TCE na TV Retrospectiva de hoje fica por aqui. Mas o programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Sempre nos horários de 11 da manhã e às 6 da tarde. Um ótimo fim de semana. A gente volta a se ver na próxima sexta-feira. E eu espero você!